Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é bom nós nos encontrarmos mais esta vez. Mais esse dia em que Deus está nos dando a alegria de estarmos reunidos para assim adorar a Ele e também ouvir a Tua preciosa palavra. Como é gratificante, como é gostoso. Na verdade, nós não encontramos nem adjetivo para descrever esse momento em que a igreja está reunida, em que todos nós estamos congregando para o fim de adorarmos a Deus. Nesse instante, iniciando este culto em adoração a Deus e para ouvir a Tua boa e preciosa palavra, vamos nós orarmos pedindo ao Senhor que recebe o culto e que também vem falar com cada um de nós. Curva sua cabeça em sua casa, aí você em sua casa, vamos nós orarmos e pedindo as bênçãos do Senhor no culto de hoje para as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, sou grato a Ti pelo dia em que o Senhor nos deu, em que o Senhor nos concedeu. Sou grato a Ti, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor também deu a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por aqui hoje estarmos reunidos, tendo este grande objetivo de aprender da Tua preciosa palavra. Assim, nesse momento, meu Deus, em que todos nós, toda a igreja, todos nós estamos congregados, reunidos, para assim Te adorarmos. Senhor, tenha de misericórdia, recebe o louvor e adoração que a igreja apresenta para o Senhor no dia de hoje. E agora, meu Deus, pedimos também que o Senhor venha revelar e ensinar da Tua preciosa palavra para o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos nós seguindo, adorando a Deus, e quero convidar a você que está aí participando do culto, que está aí adorando a Deus, que está com o seu coração aberto para receber o melhor de Deus. Nesse exato momento, você aí dê total atenção para Deus naquilo que você executa, porque é um momento íntimo, é um momento seu para com Deus. É um momento em que você tem uma intimidade total com Deus, é um momento em que você está diante de Deus. Como sempre falo, na presença do Pai, nós temos total de liberdade de conversar, de falar e de expor o que necessitamos e o que precisamos. Somos sabedores de que Deus é aquele que cuida dos seus, Deus é aquele que sustenta os seus, Deus é aquele que dá livramento para os seus. Então, nesse momento, meus irmãos, eu convido a você a abrir totalmente o teu coração para que hoje, para que nesse dia, além de você estar adorando, você possa receber a boa e preciosa palavra de Deus, o alimento de Deus para a sua vida. Olha, nesse exato momento em que nós estamos reunidos, em que toda a igreja, todos nós aqui das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira de Cataguases, nos reunimos para este fim, quero mais uma vez até te informar e te convidar de novo, dizendo, é muito importante este momento. Todos os dias nós aqui estamos reunidos para poder adorar a Deus e ser alimentado da boa e preciosa palavra de Deus. Deus está cuidando tanto da gente que nesse século 21 nós estamos usufruindo da tecnologia e nesse exato momento nós estamos cultuando a Deus juntos, estamos congregados juntos. Nesse momento, eu não estou te vendo, mas você está participando do culto, Deus está aí presente neste culto que você está realizando, e Deus está presente aqui comigo no culto em que eu estou realizando. Porque o segredo do culto não é meramente alguém dirigindo o culto, porque a pessoa B ou a pessoa A é uma pessoa tão espiritual que faz o culto diferente. Não. O que faz o culto diferente é o que você propõe no seu coração. Não é a pessoa que está ministrando. Pode ter até um pouco de ajuda nisso, mas o segredo não é a pessoa que está pregando, é você abrir o teu coração, abrir totalmente a tua vida para o Senhor. Aí sim, você vai perceber que não depende de quem está falando, depende de você que está recebendo. Você que está recebendo a palavra de Deus.
Pois bem, vamos nesse momento agora ouvir louvores, vamos cantar juntos, vamos adorar o nome santo do Senhor. Após este louvor, eu retorno aqui para nós ministrarmos a palavra de Deus. Eu já comecei aqui a falar algumas coisas, o que quero aqui hoje, junto com você, aprender da boa e preciosa palavra de Deus, é a palavra chamada reino. Nós vamos aprender o que vem a ser isso, e colocar isso em prática em nossa vida, que muitas das vezes nós nem sabemos o que é isso, e nós estamos caminhando para rumos diferentes, da qual não nos leva a reino, muito pelo contrário, nos leva a coisas horrendas e tenebrosas para a nossa vida. Então, após este louvor, vou voltar aqui ministrando para você a palavra reino. Ouça esse louvor e adore a Deus. Graças a Deus que nos dá o privilégio de ter o fôlego de vida para cantar e para adorar a Deus. Glórias e ao nome santo do Senhor Jesus. A glória pertence a Ele, o louvor é totalmente para Ele,
e a adoração que aqui nós realizamos é exclusivamente para o Senhor. Glória a Deus e aleluia eternamente ao Deus que vive e ao Deus que reina. E é esse assunto que nós queremos aqui hoje estudar, que nós queremos aqui hoje aprender da boa e preciosa palavra de Deus. Para nós tomarmos por base daquilo que Deus tem para nos ensinar nessa noite, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Abra a sua Bíblia lá, por favor, e juntos nós vamos aprender da palavra de Deus, pois Deus tem algo extraordinário para a nossa vida. Vamos aprender hoje a palavra reino. Olha, irmãos, é de suma importância isso, é fundamental isso, e algumas das vezes nós achamos que é uma coisa e é outra, enveredamos para um caminho e é outro, e nós vamos aprender isso aqui à luz da Bíblia. Então eu convido você a dar a total atenção para que assim possamos aprender da boa e preciosa palavra de Deus. Mateus 6 e o verso é o 33, texto esse que todos nós conhecemos. Vamos lá? Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34. Porque não vos preocupeis, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, e é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, acabamos de ler a tua maravilhosa palavra, Mateus 6, 33 e 34. Agora eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos ensinar e falar com cada um de nós. A tua igreja está agora reunida para ouvir a tua palavra. Portanto, Senhor, ensina cada um de nós. Pai, alimenta-nos com o alimento da qual o Senhor quer nos dar, e não aquilo que nós queremos escolher. Deus, assim te peço neste momento, eis-me aqui, eu dependo de ti, necessito do Senhor, me direcione e assim me conduz na ministração desta palavra, e fale profundamente em cada coração, em especial no meu, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pois nós dependemos de Deus em tudo e para tudo, para que assim possamos conquistar o melhor de Deus, pois Deus tem tudo para nos conceder, mas primeiro nós temos que saber separar esse tudo daqui deste mundo. Bem, meus irmãos, então, a nossa palavra em que aqui hoje estaremos estudando, já mencionei a palavra reino. É interessante que aqui Jesus, no Mateus 6, ele traz um conselho e uma definição. Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus. Então, quando ele fala isso, buscai primeiro o reino de Deus, isso já nos dá um leque, já nos dá uma amplitude, que quer dizer que existe uma infinidade de reinos, tem outros governos, e eu preciso saber separar isso. Nós, como servos de Deus, precisamos saber separar isso, aquilo que é de Deus, que é o reino de Deus, na qual eu tenho que participar, eu tenho que me submeter, ou eu estou num reino que não pertence a Deus e acho que é de Deus. Na verdade, antes de nós até darmos uma definição etimologicamente nesta palavra, nós precisamos de primeiro momento ter este norte, ter esta compreensão. Será que o reino em que eu sempre defino é o próprio reino que tem como governo Deus? Ou tem um reino que não tem o governo de Deus, mas tem a nomenclatura de Deus? Isso é importantíssimo saber,
E isso é muito sério se nós não sabemos diferenciar estas palavras, que muitas das vezes ela está envolvida com uma beleza, mas não tem o fim da qual se diz a ter. Qual é o fim? Deus. Deus é o Senhor de tudo, é o Senhor de nossa vida. Então, para o primeiro momento, nós precisamos de entender que quando Jesus diz aqui, buscai primeiro o reino de Deus, já nos dá uma ideia, já nos leva a um leque, a compreender que tem outros. E esses outros reinos, que reino de Deus, ele é um. Outros reinos ou outros governos são semelhantes ao de Deus e algumas das vezes estão envolvidos com uma capa que parece ser coisa divina, mas no entanto não é, e nem vai trazer a alegria da qual eu busco, da qual você está buscando. Então o primeiro momento é esse, é compreender que o reino de Deus, ele é único, mas que existe vários outros reinos que aparentemente parece que é governado por Deus, parece que é conduzido por Deus, parece que tem regras de Deus, mas não nos estabelece uma oportunidade de estar participando do reino de Deus de fato. Então, em primeiro momento, já entendemos que o reino de Deus é único, mas que tem vários outros que ao longo do tempo nos ilude com palavras belas, com mensagens até belas, ou com uma capa até bela. Então nós precisamos saber separar um do outro. E aqui, no decorrer da mensagem de hoje, nós iremos identificar isso, para que assim tenhamos possibilidade de participar do reino de Deus e deixar que esse reino de Deus esteja em nossa vida. São dois princípios que aqui nós iremos abordar: ser participante e permitir que nos governe. É isso que nós iremos entender e compreender. Por isso, que quando Jesus diz aqui, buscai primeiro o reino de Deus, ele está estabelecendo uma coisa que é fundamental, essencial, que não tem como descrever o fundamento disso, e com o tempo não termina. Os outros reinos que aparentemente existem no planeta, ele termina, ele cessa, ele acaba, mas o de Deus não, ele não cessa, ele não acaba, ele não termina, nada o destrói, nada vence, nada o corrompe, esse governo, nada o corrompe. Então eu preciso de fato entender que quando eu busco o reino de Deus, eu irei usufruir de algo que não são todos que vai ter esse privilégio de usufruir, no sentido de que, se eu busco primeiro o reino de Deus, se você busca primeiro o reino de Deus, aí sim, você vai usufruir do melhor de Deus. Agora, se você não sabe diferenciar o que é reino de Deus, é único e exclusivo, com aquele reino que vem com a nomenclatura de Deus, ou que vem com a beleza, ou com envolvido com uma capa, com algo que você acha tão belo, algo acha tão magnífico, mas aquilo não tem poder de te transformar e nem de te proteger. O governo tem uma afinidade de coisas que a gente pode aqui, reino, tem uma afinidade de coisas que a gente pode aqui estabelecer. Então, já entendemos isso. Vamos para o entendimento disso agora. Primeira coisa que quero aqui descrever, que é quando Jesus diz aqui, buscai primeiro o reino de Deus, ele já deu uma classificação da amplitude que é isso, o quanto isso é superior, o quanto isso é elevado. Quando ele diz buscai, significa que se eu buscar em primeiro momento, nada do que eu preciso para me viver aqui nesse planeta me faltará. Não vai me faltar, se primeiro eu buscar o reino de Deus. Se eu inverter isso, buscar primeiro os meus interesses, terá possibilidade de me faltar, mesmo que eu tenha tanta sabedoria de poder pensar no futuro, elaborar alguma coisa,
mas mesmo assim tem possibilidade de me faltar alguma coisa. Mas quando eu busco primeiro aqui, a questão aqui, meus irmãos, são os valores. Porque muitas das vezes nós damos valores àquilo que nós não deveríamos valorizar. E aquilo que deveríamos valorizar, nós não damos o devido valor e nem damos a total atenção. Então, quando Jesus disse, buscai primeiro, significa que está em volta da gente uma infinidade de reinos, que a grande maioria destes está com a nomenclatura de Deus, está com a beleza e está envolvido com alguma coisa que parece ser a verdade, mas no entanto não é. Por isso que Jesus manda buscar primeiro. Para mim buscar primeiro, eu tenho que identificar aquilo que é o reino de Deus e aquilo que não é o reino de Deus. Eu tenho que identificar isso. E você sabe diferenciar isso? Você sabe separar isso? Você consegue compreender isso? Tem uma interrogação e tem resposta para você através da Bíblia. Mas todos nós, nesse momento, estamos com essa interrogação. Será que de fato estamos buscando o reino de Deus mesmo? Estamos querendo em primeiro momento de nossa vida o reino de Deus mesmo? Vamos entender agora, com essa interrogação, vamos entender a definição de reino. Primeiro posicionamento que quero aqui destacar, dentro dessa definição, vou destacar aqui em algumas palavras para poder facilitar a compreensão reino de Deus. Palavra reino, já entendemos que é algo que é superior. Então, já a primeira palavra, algo superior. Segunda palavra, algo que governa. Terceira palavra, algo que tenha alguma coisa para me oferecer. Então, quando eu entendo isso, que governa, que tem algo até para me oferecer, porque o reino tem algo para me oferecer. Dentro disso que falo de oferecer, tem uma infinidade de coisas que eu poderia descrever. Oferece segurança, oferece paz, oferece tranquilidade, oferece esperança, oferece alimentação do dia a dia, porque quando nós lemos aqui, nós não temos que nos preocupar com o dia de manhã, porque o dia de manhã não nos pertence, sim pertence a Deus. Quando eu compreendo que reino que é estabelecido por Deus, reino que é governo, que tem algo para oferecer, quando eu compreendo isso, eu já começo, já dou uma definição e ao mesmo tempo já começo a fazer a separação daquilo que está envolvido com uma capa, daquilo que aparentemente é uma verdade e não é, com aquilo que é de Deus, que é algo divino e superior. A gente precisa entender que o reino é algo superior, algo que governa e algo que oferece. Todos os reinos, a palavra reino, na sua definição etimologicamente ou generalizada, tem essas três características: é superior, é governo e oferece. Toda a palavra, tudo que é reino, tanto o reino do mundo, tanto o reino do diabo, tanto o reino dos homens, que eu posso traçar também dentro dessas três: o governo humano, o governo do diabo, o governo do mundo. Então esses reinos, algumas das vezes estão envolvidos e eles caracterizam essas três palavras que eu disse: superior, governo e oferece. O reino do mundo, ele quer ser superior. O rei do mundo, ele quer governar. O rei do mundo quer te oferecer. O reino do diabo, da mesma forma. O reino do homem, que somos nós, que governamos nossa própria vida, tem essas mesmas definições: superior, governar e oferecer. Quando compreendemos que reino é algo que governa, que comanda, que dirige, aí de fato nós iremos saber separar o reino do mundo, o reino do diabo e o reino humano com o reino de Deus. Tanto é
que aqui em Mateus 6,33, Jesus, ao descrever, buscai primeiro o reino de Deus, ele já está traçando a definição de ser superior. O reino de Deus é superior ao reino do mundo, ao reino do diabo, ao reino do homem, é superior. O reino de Deus ele vai governar, ele também vai oferecer. O reino de Deus. Olha, quando fazemos uma comparação com o reino do mundo, com o reino de Deus, já entendemos que o reino do mundo ele é meramente imediatista, enquanto o reino de Deus ele não trabalha para o presente, mas sim para a vida eterna. Quando olhamos para o reino do diabo, ele oferece algo que massageia o ego do homem, que é o governo do homem. Ele já oferece algo que massageia este ego, e Deus já oferece algo não para massagear, Deus oferece uma correção para te melhorar, para você ser participante do reino dele. O reino do mundo participa aqui, o reino do diabo participa aqui e também na condenação final, ou do juízo final, ou da dor final, ou do sofrimento eterno. Enquanto o reino de Deus não, ele já é oposto a isso, não é daqui. Ele é vindouro, ele não te oferece dor, mas sim te oferece paz, não te oferece tristeza, mas paz, não te oferece lágrima, mas enxuga todas as tuas lágrimas. Então já é o inverso. Pois bem, já entendemos que o reino, ele parte do princípio, para entender etimologicamente, dentro dessas três palavras, é superior, é algo superior, é algo que governa e é algo que oferece. Então já entendemos isso. Mas nós, seres humanos, nós temos a facilidade e a tendência de ir para aquilo que é mais fácil, daquilo que é mais prazeroso, daquilo que está mais diante dos nossos olhos. Por isso que muitas das vezes nós escolhemos não o reino de Deus, ou escolhemos o reino do mundo, ou o reino do diabo, porque o diabo se veste de capa de ovelha, ou o reino próprio. Então, por nós sermos imediatistas, por nós gostarmos muito dos prazeres momentâneos, estamos sempre à busca da facilidade. Tudo que é fácil e tudo que nos dá prazer tem a tendência de nós aceitarmos. Se está de acordo com aquilo que eu penso, então eu vou aceitar. Se está de acordo com aquilo que me traz prazer, então eu vou aceitar. Então nós temos esta tendência de voltar para a coisa que é muito mais fácil e muito mais prazerosa como ser humano do que aquilo que tem uma certa dificuldade e que os prazeres não é momentâneo, mas sim é futuro, é o mundo vindouro e não o presente em que vivemos. Haja vista que Deus cuida do presente, mas nós estamos falando de reino. Outra coisa interessante, meus irmãos, que quero aqui destacar: existe o reino presente e existe o reino vindouro. Com essas duas ainda eu preciso descrever o que Jesus disse também aqui em Mateus 6. Ele fala da oração do Pai Nosso. Um dia desse eu ministrei sobre isso, e ele fala: venha o teu reino. Ou seja, já entendemos que reino é algo superior, é algo que governa e é algo que oferece. Já entendemos isso. Então, quando Jesus disse lá na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, está dizendo, vem algo superior, vem governar e vem me oferecer. Então, quando Jesus ele disse lá, veio o teu reino, ele está traçando o reino presente, reino de Deus na minha vida no presente. Quem tem que me governar? Deus. Quem vai me oferecer alguma coisa que não é somente no presente, mas tem algo muito mais elevado no futuro? Deus me oferece no presente, mas o que tem no futuro é muito mais elevado. Deus cuida no presente, Deus ampara, Deus sustenta, Ele faz tudo isso. Só quando Jesus ele diz na oração do Pai Nosso, venha ao teu reino,
ele está estabilizando um governo que é superior a tudo, superior ao do mundo, superior do diabo, superior do próprio homem, é superior. Quando Jesus estabelece essa palavra, venha, ele está dizendo, então agora estabelece um governo, um reino superior, que vai oferecer coisas de verdade, não vai oferecer coisas mentirosas, que engana, que é meramente prazerosas para aqui, mas que não traz um prazer eterno na vida da pessoa. Então, quando Jesus diz, vem o teu reino, ele estabelece dentro desta palavra, superior governo, e oferece. Quem vai oferecer o melhor para mim e para você é Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus, pois ele nos ensina a sua verdade, como devemos proceder e como devemos estar no reino dele. Pois bem, meus irmãos, com isso, nós já traçamos aqui uma infinidade de palavras que facilitam o entendimento de reino, para nós não vivermos no engano de falsos reinos. E tem muitos reinos por aí que tem a beleza da nomenclatura de Deus e não tem nada de Deus. Tem muito reino por aí que está vestido de santidade, mas não tem nada de santo. Tem muito reino por aí que está oferecendo alguma coisa, mas só oferece para aqui, não oferece para o futuro, mundo vindouro. Então, vamos ficar atentos nisso. Quando nós compreendemos isso, de fato conquistaremos o reino de Deus. Pois bem, quero ainda aqui destacar para vocês algumas coisas dentro dessa palavra reino ainda. Já entendemos que é superior, já entendemos que governa, e já entendemos que oferece. Graças a Deus, por Deus nos dá entendimento sobre isso. Olha, já entendemos que existe reino do mundo, reino do diabo, que está justamente governando o mundo, e reino do homem, que está sendo manipulado pelo diabo. Então já entendemos isso. Quando o próprio Jesus manda buscar primeiro o reino de Deus, ele já nos traz uma segurança daquilo que Deus já nos ofereceu, daquilo que Deus já nos deu, nos dá segurança a segurança disso, porque Deus nos oferece algo que ainda os nossos olhos não viu, o nosso ouvido não ouviu, e nós ainda não conseguimos imaginar o que Deus tem para aqueles que o servem de espírito em verdade. Pois bem, eu quero dizer aqui para você, é a Bíblia, e eu aqui escrevi isto, para que assim possamos entender a palavra reino de Deus. Eu quero aqui agora dizer a palavra primeiro, coisa eu quero definir, depois dentro dessa palavra que eu vou definir, nós vamos ter 4 fundamentos dentro da palavra reino. Primeiro eu vou definir uma, e dentro dessa uma eu vou ter 4, dentro dessa ramificação, para nós termos a compreensão de reino. Reino, eu vou usar uma palavra para sintetizar tudo. Reino significa domínio. Reino significa domínio. Então, o que te domina? É o reino de Deus? É o reino do mundo? É o reino do diabo? O reino próprio? O que te domina? Reino significa domínio. Então eu vou te sintetizar tudo aquilo que eu já disse com a palavra domínio, que é Senhor, é superior a tudo. Então, o reino que você participa, e eu preciso agora aqui começar a descrever isso, tem o reino participante, que é no seu caso, que é no meu caso, eu participo de qual reino? De Deus. Se eu participo do reino de Deus, então tem algo que eu tenho que me submeter. Se eu não participo do reino do mundo, tem algo que eu vou me submeter. Então é domínio, porque a submissão aí, submeter é domínio, reino é domínio. Pois bem, já entendemos toda essa definição que ao longo desses minutos
eu tenho explicado detalhadamente para você o que vem a ser reino. Então, já estamos com bastante conhecimento sobre essa temática reino de Deus, de buscar. Já entendemos domínio, que é algo dominante. Agora, eu quero descrever para vocês essas 4 palavras ou 4 frases, na qual nós vamos ver isso na Bíblia, que traz exatamente sobre o domínio. Eu vou usar aqui a mão para nós entender. Domínio será esse dedo aqui, o dedo do joinha, para a gente falar mais comumente, falar uma forma mais comum. É o dedo do que a gente dá o joinha. Então, o domínio seria esse. Por quê? Porque esse dedo, quando eu faço assim, ó, estou apontando para cima. Estou definindo de onde vem o domínio. Meu domínio vem de Deus. Então, eu posso usar isso como simbolismo. E quando eu faço isso, tem 4, que é onde eu vou usar para entender domínio. Então, e esses 4 aponta aqui, ó. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Estou usando a figura e até uma didática para facilitar o teu entendimento de reino. Reino é domínio. Então, se eu estou colocando isso para cima, é algo superior, estou dizendo que é Deus. Agora, quando eu não tenho esse domínio total de Deus, eu vou ter os domínios outros, que também vai apontar para mim, que vai apontar para você. Então, vamos lá? Então, esse dedo aqui, o dedo do joinha, para a gente entender, é o dedo de que aponta o domínio, e o domínio vem de Deus. Então, vamos lá. Número 1, para nós destacarmos. Deus, eu estou falando do governo de Deus, estou falando de reino de Deus, eu quero falar disso. Eu especifiquei os outros, e não vou entrar em detalhe de outros reinos do mundo, do diabo e do próprio homem, porque a proposta aqui hoje é reino de Deus. Se eu entender o reino de Deus, automaticamente esses outros 3, do mundo, do diabo e do homem, conseguirei dominar, conseguirei ser superior, não deixarei me manipular e nem deixarei que entre na minha vida, porque o reino de Deus já entrou na minha vida. Vamos lá. Primeira palavra, primeira frase que quer descrever como domínio, que Deus, o próprio, ele é governante de tudo. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Salmos 93. Salmos de número 93. Abre sua Bíblia, por favor. Tenho certeza que você está em sua casa com a sua Bíblia, porque você está no culto. Todos os dias estamos aqui participando do culto. Irmão, é culto igual se nós estivéssemos lá no templo físico. Mas você está no templo da tua casa aí. Então, é a mesma forma, mesmo jeito, mesmo objetivo, mesma fé, mesma comunhão. É um momento seu com Deus. Então, não tem como eu ver você se você está fazendo ou não. Aí é coisa que você tem que ter esse domínio da parte de Deus. Vamos lá. Salmo 23, então, se é domínio, quer dizer que é governante. Tem que governar. Tem que aceitar o governo. O governo é o que domina. Reino, irmão, é algo superior. Está dominando a gente. Vamos lá. 93, Salmos de número 93. Reina o Eterno, vestido de soberana majestade. Sim, toda força e poder o revestem o universo. Está seguro e não se abalará. Vou continuar. Desde a antiguidade, o teu trono está firme. Tu existe desde a eternidade. Deus não foi criado, Ele é. Levantam os rios, ó Senhor, levanta a voz de suas águas fragorosas, levanta os rios, o seu bramido. Entretanto, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que a força das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Os teus mandamentos permanecem inalterados, e a sua fidelidade dura para sempre. A santidade é ornamento eterno da tua casa.
domínio. Número 1, governo. Aqui entendemos no Salmo 93 que Deus é eterno. Então ele tem que governar. Entendemos no último versículo 5 aqui, onde eu quero destacar um pouquinho, e vou pegar aqui algumas palavras também sobre a palavra domínio, ou sobre a palavra governo, que diz: teus mandamentos permanecem inabaláveis. Ou seja, o governo de Deus, as leis de Deus, porque se tem governo, tem lei. As leis de Deus é inabaláveis. Irmão, repito a frase ou a palavra: os mandamentos de Deus é inabaláveis. A minha cultura, a cultura do mundo, a cultura de países, não muda o mandamento de Deus, porque Ele é soberano, Ele governa, irmão. O governo de Deus tem regra, o governo de Deus tem leis. Eu não estou falando de lei de Moisés, não quero manipular isso, não. Estou falando de leis para nós cumprirmos, para nós participarmos do reino. Só tem condições de eu participar do reino se eu aceitar os mandamentos que são inabaláveis na minha vida. Se eu aceitar as regras de Deus na minha vida, eu sou participante. Se eu não aceitar, irmãos, o reino de Deus não entrou na minha vida, não me governa, não me domina. Domínio é governar. Você está deixando Deus te governar? Será que estou deixando Deus me governar? Será que eu estou aceitando a palavra de Deus como ela é? Ou eu estou manipulando ela para os meus desejos, para a minha fraqueza, para aquilo que me traz prazer, para aquilo que me faz a minha vontade? Estou manipulando ela, estou arrancando ela e colocando uma vestimenta, irmão. Palavra de Deus não muda, é inabalável. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olha, seguindo aqui, Ele é governante e Ele é fiel, e a tua fidelidade dura para sempre. Ou seja, irmão, governo é de Deus, domínio é de Deus. Domínio significa governo, governo é de Deus. Se o governo é de Deus, irmão, Ele é fiel. Se Ele disse que vai cuidar de você, como disse lá, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas Deus vos acrescentará, irmão, Ele é fiel, Ele governa. Vamos dar atenção para isso? Ele é fiel, Deus, Ele é fiel, não interessado em alguma coisa. Nós, seres humanos, somos fiéis até alguma coisa nos interessar. Depois que não tem interesse, a gente não é fiel mais não, porque nós somos interesseiros. Nós somos interesseiros, mas Deus não, irmão, Ele é fiel para sempre. A tua fidelidade vai durar e durará para sempre. Vamos lá, terceira palavra sobre governo. Primeiro, a regra, leis, inabalável. Segundo, Ele é fiel para sempre, para sempre. Nada o compra, nada o corrompe, nada. Ele é fiel. Ele é fiel não interessado em alguma coisa. Ele é fiel por ser misericordioso. Terceira palavra sobre governo, que está aqui: santidade é ornamento, irmão, Ele é santo. Portanto, como diz lá em Hebreus, que importa que aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, e que nós devemos nos vestir de santidade. Vestir de santidade é servir a Deus em espírito e em verdade. Já aprendemos aqui as qualificações de servo, irmãos, já aprendemos. Se você não participou deste culto, procure lá no YouTube, está lá. Também até na página do Facebook também está lá. Procure lá, servo, amigo e filho. Você vai entender o que é ser servo, ser amigo e ser filho. Irmão, ser participante aqui do reino é ter domínio. Reino é domínio, governo. Bem, vamos lá. Salmos 96. Deixa eu
olhar a minha hora, que minha hora já está bem escassa e tem muita coisa para falar. Glória a Deus, né? Porque a palavra de Deus é rica, né? Salmo 96 diz assim: erguei ao Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor, a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação, proclamai sua glória, reino entre as nações, que é reino também do mundo, entre todos os povos, reino do mundo, e as suas realizações maravilhosas, pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor, ele inspira mais temor do que todos os deuses juntos. Vou terminar aqui, irmão, mas você pode ler todo o Salmo 96, eu vou parar aqui nesse versículo devido ao tempo, mas leia todo o Salmo 96, irmão. Aqui nessa última parte que eu li, ele inspira mais temor do que todos os outros deuses, ele me inspira que eu respeite mais ele, porque ele é vivo, ele me inspira que eu tenha mais medo no sentido de respeito e no sentido de ter medo mesmo. Eu não vou chegar diante de Deus de qualquer maneira, irmão. A gente conversar com uma autoridade, por exemplo, a gente fica com medo, com um friozinho na barriga. É igual forma também, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter esse medinho também, não um medo de pavor, que me separa, mas um medo de respeito, de considerar que é superior a mim. Deus me inspira isso, porque Ele é Senhor. Pois bem, então já entendemos que domínio é governo. Vamos para a segunda? Se você quiser, leia depois. Se você quiser, não, orienta você. Leia depois Colossenses 1, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não vou ler devido ao tempo. Leia aí Colossenses 1, 16 e 17, que vai falar também de governo, que é domínio. Domínio é governo, e domínio significa que existe um rei. Significa que existe um rei. Então já entendemos, domínio é governo, domínio é um rei. Então esse rei, é ele que fez tudo, irmão. Até que nesses textos que nós já lemos, já compreendemos isso. Mas eu vou aconselhar você, nós vamos ler pelo menos um versículo, em Isaías 66, só para você ver que ele é rei, só para nós compreendermos a sua magnitude. Quando eu falar vem reino, vem o teu reino, significa que existe um rei, e este rei, irmão, coloca em ordem tudo, tudo está na ordem dele. Então tem domínio, tem governo, se ele é rei, então ele é superior. Então, como diz lá Salmo 96, versículo 4, me inspira a ter temor mais do que os deuses. Como lemos lá no Salmo 93, que a palavra dele é inabalável, que ele é fiel e que ele se veste e ele é santo. Isaías 66, glórias a Jesus, porque a palavra dele é fiel, maravilhosa e eterna para a nossa vida. Isaías 66, vou falar agora de rei. Se existe um reino, tem domínio. Se existe domínio, tem governo. Se tem governo, tem rei. Será que Jesus está sendo o seu rei? Será que ele está sendo o seu rei? Sendo seu Senhor? Seu superior? Vamos lá. Isaías 66 diz assim, verso 1. Eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa minha vez de edificar? Tal casa será o meu local de descanso. Vamos entender aqui, tem algo aqui preciosíssimo. Então, se essa segunda palavra de domínio e governo, rei, se tem rei, então os céus é como um trono. Então, só quero mostrar para você na Bíblia a magnitude do rei. Irmão, o céu é infinito, e a Bíblia quando descreve aqui, que o céu é como um trono, é como essa cadeira que eu estou sentado aqui, só para a gente entender, tá? Estou usando figura para nós compreendermos, como eu estou sentado aqui, o céu, para Deus, é esta figura, o céu, para nós é infinito, para Deus tem fim, porque Ele é superior, os céus dão uma ideia de algo magnífico, extraordinário, maravilhoso. Deus é superior.
Deus é superior. Deus é tão grande que o céu serve como uma cadeira para ele sentar. Olha só, Deus é tão grande que a Bíblia diz aqui que a terra, o globo terrestre, é como um banquinho para colocar o pé. Olha só, o tamanho deste rei que eu e você servimos. O reino do mundo é só aqui, o planeta Terra. O reino do diabo é só potestades debaixo do céu. Debaixo do céu, só esse reino. O reino do homem é só quando ele está vivo. Olha só, como é finito isso, como termina isso. Do reino do mundo é o globo, está debaixo do céu. Há o reino do diabo, que são as potestades debaixo do céu também, que está todo na galáxia, todo no universo. O reino do homem é só quando está vivo, ou quando está em quatro paredes. Como termina, como cessa. Agora de Deus não, o reino de Deus, o trono dele é os céus, acima. Eu estou acima dessa cadeira aqui, estou sentado, estou acima, ela me serve. O céu serve a Deus. Olha o rei que nós temos. Por isso que o salmista lá 96, o versículo 5, Deus me inspira mais do que os deuses deste mundo, porque ele é superior, irmão, você está entendendo? Venha o teu reino. Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso lá, vem o teu reino. Quando João Batista recebe Jesus, o reino dos céus chegou, que era o próprio Jesus, um governo, um domínio, rei superior. Glória a Deus. Então vamos lá, vou para a terceira, irmãos. Então já lemos Isaías 66, 1, depois você lê também João, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 5, que vai especificar também que tudo foi feito por ele, nada que foi feito sem ele seria feito, tá certo? Vamos lá. Terceira característica, já aprendemos domínio, governo, rei. Terceira característica agora que eu quero colocar sobre domínio, participante. Quem vai participar do reino? Quem são as pessoas que vai participar do reino? Irmão, isso é sério. Isto é sério. E para poder participar do reino, eu tenho que me sujeitar. Eu tenho que me sujeitar. A grande diferença está exatamente isso. Quem vai participar? Não é todo mundo, não. Não é todas as pessoas, não. Então, eu vou usar a palavra sujeitar para me descrever uma infinidade de coisas. Porque eu não tenho tempo para poder falar isso detalhadamente. Mas o sujeitar já dá um entendimento da infinidade de coisas que eu tenho que me sujeitar para mim participar do reino. Quem vai participar? Terceira característica de domínio, participante. Quem participa? Não é todo mundo, não. Não é todo mundo que tem condições de participar do reino, não. Porque quando Jesus disse lá, buscar primeiro o reino de Deus, então está dizendo que eu tenho que buscar isso em primeiro lugar. Se eu buscar isso em primeiro lugar, aí sim serei participante, porque eu estou me sujeitando. Eu tenho que me sujeitar ao Senhor, me submeter à sua palavra. Então vamos lá entender isso agora. Marcos 10. Quem vai participar? Marcos 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Quem vai participar do reino? Verso de número 15. Graças a Deus por sua boa e preciosa palavra. Irmão, a palavra de Deus é tão rica. A gente começa a falar, e Deus vai enriquecendo, trazendo uma riqueza, porque é inabalável, como nós lemos lá no Salmo 93. Glórias a Jesus. É uma fonte inesgotável, irmão. Não termina. E tem tanta coisa que Deus vai dando para a gente agora, a gente falando. Deus vai lembrando algumas coisas que a gente já estudou, e vai dando coisas novas. Mas o tempo termina, e nós precisamos de seguir a regra do tempo. Glória a Deus. Marcos 10, verso 15, diz assim: com toda certeza vos asseguro, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Irmão, isso é sério demais. Eu quero participar do reino, mas quero participar do reino vivendo do meu jeito, vivendo dos meus prazeres, na minha vontade, da minha forma. Irmão, não é isso. Reino é domínio, reino é governo, reino tem um rei, ele que manda, ele que dita a regra, é ele, e eu tenho que me sujeitar a isso.
E aqui Jesus, quando ele diz em Marcos 10:15, vou ler de novo, com toda certeza vos asseguro, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso à lei. Eu vou dizer duas coisas de criança, que não tem como eu falar mais também devido ao tempo. Duas coisas. Primeiro, criança é conduzida, ela não anda sozinha, ela precisa ser conduzida pelos pais ou por um responsável. Se a criança, tem que levar ela na escola. Se a criança, tem que dar alimento, tem que fazer alimento para ela. Se a criança, ela precisa ser conduzida e dizer que hora que vai deitar, que hora que vai brincar. Então, como está dizendo criança aqui, está dando essa ideia de que a criança precisa ser conduzida. Então, eu tenho que deixar Deus me conduzir. Aí eu volto na primeira palavra, governo. Eu tenho que deixar Deus governar a minha vida. Eu tenho que deixar Deus segurar na minha mão, porque quando a gente vai andar com uma criança pela rua, a gente segura na mão dela, irmão, porque ela merece cuidados. Ela precisa de cuidado. Você está segurando na mão de Jesus? Porque quem segura na mão de Jesus está sendo cuidado por Ele, está sendo alimentado por Ele, está sendo protegido por Ele, Ele que está te dando descanso, é Ele que está te alimentando, é Ele que está preparando alimento para dar para você. Segunda palavra que quero destacar aqui, chama-se humildade. A criança é corrigida, o pai corrige a criança, 20 minutos depois o pai pode ir lá e abraçar a criança, que a criança abraça o pai e beija o pai. O amor da criança, ele é verdadeiro. É isso que Jesus quer dizer para mim e para você, que ele tem que conduzir, segurar na minha mão, e que eu tenho que ter a humildade, e na hora dele me corrigir, eu não tenho que ficar com raiva dele não, eu tenho que amar mais ele. Porque ele quer que eu esteja no caminho dele. Para mim participar do reino, eu tenho que ser como uma criança, ser conduzida e ter humildade. Vamos lá, Gálatas 2:20. Aqui eu tenho que ler bastante a questão de participar. Quem participa deste reino? Não é todo mundo não. Não é qualquer um também não. É aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida e tem uma atitude como criança, como Jesus disse lá. Agora, Gálatas 2:20, uma outra, quem coloca a condição para participar, irmãos? Não é eu que sou pastor de vocês, não. Quem coloca a condição de participar do reino, não somos nós, não. Quem coloca é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o próprio Deus, que a palavra dele é inabalável. Gálatas 2:20, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Irmão, quer participar do reino? Não vive mais para você. Busque primeiro o reino de Deus. Não vive mais para os seus prazeres. Não vive mais para a sua vontade. Não vive mais. Mas vive agora para Cristo, porque aqui, quando a palavra está nos dizendo que fui crucificado, significa que eu morri. Morri para o pecado. Morri para o mundo. Aniquilou isso na minha vida. Então agora eu não vivo mais para o que eu acho. Eu vivo agora por aquilo que é a lei de Deus. Não estou falando de lei de Moisés, pelo amor de Deus. Estou falando da palavra de Deus, que é lei, irmão. O Novo Testamento é lei também, é regra. Estabelece regra como eu devo ser crente, como proceder como crente, para mim participar do reino. Senão eu não sou participante do reino, porque eu não estou me submetendo à regra. Eu não estou me submetendo à lei de Deus, eu tenho que me submeter. Ah, mas pastor, é tão pesado isso, irmão. Se você acha tão pesado aqui, quero ver como é que você vai aguentar a eternidade do inferno, que é muito mais pesado. É muito melhor gritar ai aqui hoje do que ficar gritando ai no inferno. O ai agora aqui passa dentro de 30 minutos. A correção do pai passa dentro de 30 minutos. Se eu aceitar essa correção, meu irmão, está me possibilitando e está me condicionando e me habilitando para mim participar do reino. Não só no presente, mas no futuro, no vindouro, na eternidade com Ele. Bem, vamos lá. Glórias a Jesus.
Vamos ler Colossenses 1, 12 e 14. Tinha outras coisas aqui, mas não vai ter jeito. Colossenses 1, 12 até o 14. Abre lá, por favor. Colossenses 12, 1 a 14. Para mim participar, eu tenho que obedecer regras. E servo não coloca condição. O servo aceita a condição que é colocada para ele. O amigo aceita o conselho do amigo. O filho aceita a correção do pai. Nós aprendemos isso na mensagem aí anterior. 12. Dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos do reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Glórias a Jesus. Meu Deus, meu tempo acabou há muito tempo. Deixa eu terminar aqui. Glória a Deus, porque a palavra de Deus é rica, irmão. Irmão, fica aí com Colossenses 1, 12 e 14, estude por favor, depois leia João 6, 51. Vou para a quarta palavra sobre domínio, tá bom? Que quero falar exatamente de regras, de leis. Se tem reino, tem leis. Se tem reino, tem rei. E o rei estabelece leis, regras. Eu estou falando bem no comum mesmo. E não é lei de Moisés, não é nada disso. É regras do Novo Testamento que eu tenho que cumprir para mim poder participar do reino. Então, tem leis. E essas leis, quem estabelece ela é o dono do reino, que é o Rei Jesus Cristo. Vamos lá. Eu vou pedir você para abrir em Tiago 1. Isso eu vou ter que ficar nesse texto, porque meu tempo acabou há alguns minutos e eu tenho que terminar o culto hoje, porque a gente tem que orar. Orar todo dia, às 20 horas. Todo o campo, todas as congregações, todos nós estamos participando do culto aqui. O culto aqui. Tiago 1. Se nós lermos todo o capítulo, quero aconselhar após o culto e após a oração, você fazer a leitura de todo o capítulo, vai nos mostrar algo, tá? Algo a respeito de lei, de regra que Deus estabelece. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. A primeira palavra que ele colocar aqui é a palavra servo. Servo aceita as condições. Meus amados irmãos, considerai o motivo e o júbilo e o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Irmão, está dizendo aqui que a adversidade da vida a gente vai ter. E aqui não vou me alongar, porque tem que ler todo o capítulo, quero que você leia aí, e vou até fechar a Bíblia para mim já terminar aqui. Irmão, a lei de Deus está aqui, ó. Palavra de Deus. As regras está aqui, ó. Você sabe que tem, irmão, todo mundo sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. E não adianta você querer colocar a culpa na igreja, não, que a igreja é isso, a igreja é aquilo. A igreja não tem culpa de nada, porque a igreja, templo físico, a instituição, ela não manda você pecar. Quem peca é você. Eu não tenho condições de viver 24 horas com você, que eu não moro na sua casa, mas Deus sim. Então todos nós sabemos do que podemos e daquilo que nós não devemos fazer. Isso já está aqui, ó, na nossa consciência, já está em nós já sabemos. Isso, irmão, já é a tendência natural do ser humano. Todo ser humano, independentemente de ser crente, né, sabe o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Agora nós crentes, que já servimos do Senhor, sabemos muito mais. Muito mais. Então, quer ser participante do reino de Deus? Aceite as leis de Deus na sua vida. E as leis de Deus, eu vou terminar, já aconselhei você a ler lá Tiago 1, depois você vai ler lá Gálatas capítulo 5 todinho. Vai falar as obras da carne e o fruto do Espírito. Quer participar do reino de Deus? Venha ao teu reino, como diz a oração do Pai Nosso. Então, para você participar, você tem que aceitar as leis de Deus, que te santifica e que te separa deste mundo. Deus assim os abençoe, em nome de Jesus.
tenho convicção que esta palavra de Deus falou em seu coração. Tenho certeza que transmitiu verdades as quais você tinha necessidade de aprender. Este culto fica no YouTube, depois você pode rever, mandar isso para os outros e ainda rever no sentido de aprender ainda mais, de colher ainda mais informação. Quero mais uma vez lembrar os irmãos, está aqui em nosso visor as contas da igreja, quem precisar e desejar fazer a sua transferência, só fazer através das contas da igreja. Os nossos obreiros continuam atendendo nas congregações, nos dias especificados por eles mesmos, eles que estão fazendo isto. Pode procurar ele, se você não quiser fazer transferência, só procurar ele e ele estará também te atendendo lá. Alguns irmãos que tiver alguma necessidade pessoal, só procurar também o dirigente. Não digo que eu vou resolver o problema de todo mundo, não tem condições, mas iremos nos esforçar ao máximo, tá bom? Vamos orar então para encerrar. Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus como seu Salvador e viva nos caminhos do Senhor, porque o melhor é o reino de Deus. Meu Deus, obrigado por este culto, obrigado por esta mensagem, obrigado por esta oportunidade. Eu glorifico e adoro o Senhor por esse dia, por tudo que o Senhor falou e ensinou para todos nós nesta noite. Assim te adoramos no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis juntos. Amém. Como sempre afirmamos, a paz do Senhor, igreja. Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.